Ronaldo Corrêa de Brito, é uma alegria recebê-lo no contexto virtual do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará, onde você foi o escritor homenageado por ocasião dos 10 anos do ICA, que agora em julho de 2021 completa 13 anos de existência na Universidade Federal do Ceará. No Instituto de Cultura e Arte, eu tenho ensinado a disciplina Literatura, Cultura e Arte, que é aberta a todos os cursos de graduação da nossa universidade, e hoje nós temos reunidos aqui nesta sala virtual estudantes dos cursos de graduação em dança, gastronomia, jornalismo, letras, música e publicidade, e um estagiário em docência vinculada ao mestrado em avaliação de políticas públicas da UFC. Eu gostaria, inicialmente, de parabenizá-lo por seus 70 anos de idade, comemorados na semana passada, no dia 2 de julho de 2021. Vida próspera, vida boa, vida feliz para você nas próximas décadas. Nós sabemos, Ronaldo, que você é um escritor muito rigoroso com a sua escrita, alguém que trabalha a palavra como quem faz a lapidação de um diamante até obter o seu brilho máximo. A prova disso é o seu mais recente livro, A Arte de Torrar Café, publicado pela editora Objetiva, uma coletânea de 55 narrativas que trafegam entre o conto e a crônica. E citando Manuel Bandeira, você escreveu na nota introdutória que procurou, neste novo livro, alcançar um sentimento íntimo do país. Sentimento íntimo do país é uma citação do Manuel Bandeira. E para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber quais foram os sentimentos que você reuniu em A Arte de Torrar Café. Seja bem-vindo, a palavra é sua. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Esse sentimento íntimo de Brasil é muito em função do que eu costumo dizer que, por mais que eu esteja fora do Brasil, por mais que eu visite outras geografias na minha escrita, e nesse Arte Torrar Café há narrativas que se passam na França, narrativas na Alemanha, narrativas... numa porção de lugares, mas, no entanto, eu estou sempre linkando a análise desse lugar, o sentimento desse lugar, com esse sentimento de Brasil. Meu personagem favorito, sem dúvida, é sempre o Brasil, é sempre Recife, o sertão, é sempre o Crato. Então, são lugares que estão muito presentes na minha literatura, me dão esse sentimento íntimo de Brasil e me dão segurança para escrever. Por ser um personagem que eu conheço, com o qual eu tenho muita proximidade, com o qual eu lido há muito tempo. Então, é isso. Obrigado, Ronaldo. Convido agora o Anderson. Senhor Ronaldo, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo em paz. Bem-vindo aqui ao nosso espaço. Eu vou aproveitar esse gancho da apresentação do professor para lhe perguntar, no dia do seu aniversário, você postou no seu blog uma crônica referente a essa data, e nela você faz algumas reflexões sobre a passagem do tempo, sobre a chegada da terceira idade, que você, na verdade, deu um salto para a velhice, direto para a velhice, né, como você menciona lá. E você encerra essa crônica falando: se é que bateu o coração e respirar significa estar vivo. E eu queria saber, então, de você, o que seria, então, estar vivo ao chegar nessa idade? Tá.
Vou tentar lhe responder, Anderson. Essa pergunta é mais ou menos como a pergunta que se faz a Freud sobre o que é estar curado. O que é estar curado ao término de uma psicanálise? Não há uma cura. Não há cura de nada. Você trata... Eu sou médico. Você trata de um tuberculoso e você sabe que ele vai ficar com uma lesão residual que pode, eventualmente, reativar e ele voltar a fazer uma nova tuberculose. O mais comum é que não faça, mas pode reativar. Então, o que é para Freud o término de uma psicanálise? Quando é que o indivíduo terminou? Olá, querido André, tudo bom? Que honra. Quando é que o indivíduo terminaria uma psicanálise? Na verdade, uma psicanálise não termina. Você termina a psicanálise com o seu psicanalista. Você deixa de frequentar o seu consultório, como eu, que frequentei o divã da minha psicanalista 10 anos, durante 10 anos, sem jamais faltar a uma sessão, 4 vezes por semana. Sessões que, como era uma psicanalista da linhagem da Escola Internacional Freudiana, eram sessões de 50 minutos. Então, você imagine o que é um indivíduo passar 10 anos deitado no divã, 4 vezes por semana, durante 50 minutos. E aí, Freud fala que o indivíduo chegaria a esse lugar mais confortável se ele é capaz de produzir, de trabalhar, não é? E de amar. Se ele foi capaz de chegar a essa possibilidade de amar, de sentir e de produzir. Então, quando eu recuso essa criação, na verdade, com fins comerciais, com fins de comunicação, com fins neurolinguísticos de terceira idade, porque antigamente o indivíduo tinha a infância, tinha a adolescência, tinha a juventude, tinha a maturidade e a velhice. E a velhice até tinha idade. Na Índia clássica, um indivíduo de 60 anos, ele se recolhia à floresta, ou ia mendigar. Eram estabelecidas, certo? Então, eu, nesse texto, eu digo que sempre recusei essa ideia de terceira idade. Eu fiz questão de dizer que eu envelheço, eu me torno velho, não entro numa terceira idade. Sobretudo porque há um estereótipo dessa terceira idade, de negar a idade, de então ir fazer dança de salão, de toda tarde para um piano bar num café do shopping, ficar lá 2, 3 horas. Eu acho isso profundamente solitário. Eu tenho muito o que fazer. Eu tenho muitos livros para ler. Eu me ocupo muito de muitas pessoas. Eu pretendo escrever muito, eu tenho muitas encomendas de textos. Então, e eu gosto de trabalhar, meu Deus, eu preciso reorganizar minha biblioteca, eu preciso organizar minhas coleções, preciso organizar as fotografias, preciso ler quanto livro para ler, quanta coisa para pensar. Está me compreendendo? Os netos me ocupam muito, muito, porque eu tenho que contar histórias para eles, narrar histórias, tenho que ler para eles. Eu tenho um papel educativo, como eu tive pessoas que se ocuparam de mim. Eu sou um indivíduo de muita sorte, de uma extrema sorte, porque eu sempre tive pessoas muito cultas, pessoas que tinham a idade do meu pai, em todos os âmbitos, que se ocuparam de mim, que pararam o que faziam para ler para mim, para me dar aula, para me educar. Eu tinha um professor de química que era um músico excelente, um homem com muita cultura musical. E eu, quando tinha 15 para 16 anos, eu comecei a frequentá-lo para estudar música com ele. E ele gostava. Então, nós ficávamos horas escutando música.
E ele me dava aulas. E se eu falasse, ele dizia, você veio aqui escutar música ou você veio falar? Então, eu fui educado a escutar música. Quando eu cheguei no Recife, com apenas 17 para 18 anos de idade, logo no primeiro ano de medicina, eu comecei a frequentar o departamento de extensão cultural. E eu tive a sorte de frequentar um homem muito conhecido e muito famoso, chamado Ariano Suassuna. E é incrível como esse senhor se ocupava de mim, como ele me levava a sério, como ele lia trechos de sua obra para mim, como ele conversava coisas íntimas, seríssimas, seríssimas. Está entendendo? Como ele me tomava como interlocutor. Eu passei a frequentar muito jovem um artista, o maior gravador, um dos maiores gravadores do mundo, estilogravador, chamado Gilvan Samico. E eu ia para a casa desse homem e a gente ficava um dia conversando sobre arte, investigando arte, estudando conceitos de arte, como ele tinha chegado àquele desenho. Veja, eu já passei pela música, passei pela literatura, né? Passei pela música com o meu professor Davi Moreira. Bom, depois eu vou ter vários mestres de música, vários. Passo pela literatura com Ângelo Monteiro, com Ariano Suassuna e com muitos outros mestres, pessoas que se ocupavam de mim. Pessoas bem mais velhas do que eu, pelo menos 20 anos, 30 anos mais velhas do que eu. Passo por Samico, que tinha a idade do meu pai, e que foi um grande mestre fundamental na minha formação. Eu cheguei um tempo a acreditar que aprendia muito mais através do estudo do desenho e da gravura de Samico do que lendo. Eu compreendia muito mais a literatura a partir daí. Então, eu sou aceito e passo a frequentar assiduamente e a trabalhar como parceiro do maior colecionador de arte desse país. São os dois grandes nomes do mercado das artes e da criação de nomes famosos das artes brasileiras, que são Pietro Maria Bardi e Giuseppe Baccaro. Para você ter ideia da importância desse cara, quando a Capela Sistina estava sendo restaurada, ele é italiano, todos os dois são italianos. O restaurador da Capela Sistina vem visitá-lo porque quer discutir questões com ele. Está entendendo? Então, esse homem tinha uma biblioteca de 60 mil livros. Esse homem foi dono de quase toda a obra de Ismael Neri, boa parte da obra de Tarsílio do Amaral, Anita Malfatti, de Cavalcante, Portinari, e assim vai, Marcelo Grassmann. Esse homem, simplesmente, ele me adota. E eu passo a receber uma imensa formação em artes, e em literatura, e a ver. E assim, eu vou de adoção em adoção. Está compreendendo? Vou de adoção em adoção. Pessoas que com 70, 80 anos, 60 anos, me adotam. E dizem, eis uma pessoa que precisa ser formada. E esse modelo, na Grécia Antiga, era um modelo chamado de Erastes Eromenes, que era o amado amante. Não é o caso, tá entendendo? Quem quer, ou melhor, é o caso, mas em que o que cada um procura não é uma solução, não é uma relação física, é uma relação de alma. É uma relação espiritual, uma relação, a construção, eu diria que eu gosto mais de bondade do que de bem, nem vou dizer do bem, mas pelo menos uma busca da verdade e de um aprendizado. Então, completei 70 anos, eu estou muito ocupado em continuar aprendendo e em formar pessoas. Há muita gente para formar. Muita gente para formar. Sim, tá bom? Respondeu sim. Tá ótimo. E deixa eu só pedir desculpas à Patrícia. Eu não me apresentei diretamente. Eu sou Anderson, sou do curso de jornalismo. E eu queria aproveitar um gancho da minha pergunta e pela sua resposta, quando você fala do Ariano Suassuna. Eu vi na sua biografia, quando você passa a frequentar o departamento que ele comandava, o departamento que estava recém-criado. E eu queria saber, então, como foi para a sua literatura, hoje, com essas referências lá de trás, ser adotado por Ariano naquele momento? Porque você, pela sua biografia, conviveu com diversas personalidades, não só da literatura, da música, da política.
e como tudo isso chegou para você naquele momento. Você estava recém chegando em Recife para fazer medicina, né, um curso totalmente da área de saúde, com outra dinâmica, e você já de cara vai conseguindo entrar nesses espaços. Enquanto você formulava a sua pergunta, eu pensava que na sua pergunta também havia uma pergunta que é do meu texto, que é não querer ser apenas um indivíduo de coração pulsante. Aí eu também estou falando de um assunto sobre o qual eu sempre escrevo, que é o direito à morte. Está entendendo? O direito a morrer dignamente. Minha avó, com 97 anos, eu era um dos netos mais próximos dela, e eu tinha ido ao crato, eu sou médico, né? Um médico mesmo, mas médico de hospital, de emergência, de UTI, de enfermaria, de doenças graves, está entendendo? E aí, então, ela me chama, ela é absolutamente lúcida, e ela me diz, meu filho, eu quero morrer. Está entendendo? Eu quero morrer aqui. E ela morre. Meu pai, ele me comunica 6 dias antes de morrer que vai morrer. E morre. Minha tia Eufrásia acorda e diz, eu vou morrer. E morre. Então, o que eu quero dizer é que, por exemplo, eu digo muito para minha família, eu quero ter o direito a morrer. Eu não quero ser colocado dentro de uma UTI durante 5 meses e sair sequelado, inválido, tá entendendo? Com os sinais vitais mantidos, um coração batendo, um pulmão funcionando, geralmente com a ajuda de aparelhos, tá entendendo? Um BiPAP, um CPAP, o que for. Eu não quero. Eu falo que, entendeu? Há formas terríveis de se estar morto e estar vivo. Bom, agora respondendo a sua pergunta, é que, na verdade, essas pessoas todas iam chegando. Eu ia chegando, essas pessoas iam chegando. E você compreende? E não é muito diferente, da minha relação com todas as pessoas, com os meus mestres da Universidade Livre da Cultura Popular. Eu digo que eu frequentei a Universidade Federal de Pernambuco, frequentei as escolas de psicanálise, fiz residência com os maiores médicos desse estado, frequentei a universidade de grande porte, como a Universidade da Califórnia, em Berkeley, mas assim, eu frequentei uma universidade livre, uma universidade de grandes mestres. E a forma como eu me integro a essas universidades, está entendendo? Tentando ser o mais modesto possível, o mais calado, alguém que escuta. Eu frequento uma comunidade aqui chamada Comunidade Xambá. Tem um grupo, Bongá, que até está nos meus espetáculos, são pessoas que trabalham comigo. Eu sou tão íntegro, ou melhor, tão integrado dentro dessa comunidade, que como eles são o primeiro quilombo urbano do Nordeste, o terceiro quilombo urbano do Brasil, eles tiveram direito a serem vacinados em primeiro lugar. Você sabe que índios, quilombolas foram os primeiros a ser vacinados, não é isso? Então, o babalorixá dessa comunidade Xambá liga para mim e diz, olhe, venha que o seu nome está entre os membros da comunidade Xambá que vão ser vacinados. Você está entendendo? Eu sou da comunidade Xambá. Para mim, isso é uma grande diplomação. É uma grande diplomação. Está entendendo? Eu sentar perto desses babalorixás, dessas ialorixás, e, está entendendo? E ser amado. Mas eles me estimam porque eu os estimo profundamente. A medicina facilitou muito isso. O grande pai de santo daqui, seu Malaquias, do terreiro lá de Água Fria,
do sítio de Paiadão, onde tem um iroco assim, impressionante, não é? Uma gamileira transportada acima da África para cá. Ele é meu paciente. De um modo geral, são meus pacientes, os pais, as mães de santo. Então, isso, eu sou quem trata e eu sou quem é tratado, quem é curado. Então, as minhas relações, assim, são sempre relações de troca. Porque, por outro lado, você ficar com um artista como Samico, assim, 4 horas escutando, ele que nem fala, nem falava, entendeu? É uma benção. Sim, obrigado. Falei demais, não foi, Cavalcante? Fique muito à vontade. Tu é dita, cara. Tu é dita. Patrícia? Olá, senhor Ronaldo. Meu nome é Patrícia, sou do curso de jornalismo. E durante a pesquisa que eu fiz sobre a sua vida, eu não sabia que o senhor, era médico. E assim, são dois lados bem distintos, né? Então eu queria saber em que momento da sua obra o Ronaldo médico se encontra com o Ronaldo escritor. Patrícia, tudo bem? Patrícia, o tempo todo, viu, querida? Não há um minuto em que os dois estejam separados, porque eles são uma única pessoa. Mas, desculpa, como é que o senhor faz para conciliar esses dois lados? Porque é um lado bem artístico e já é assim, um lado é bem artístico e o outro deve ser mais linear, racional, analítico. Como é que é isso? Como é que é conciliar esses dois lados? Olha, aí é que está. A medicina, ela se desfez da sua magia. E isso foi ruim. Ela se desfez da sua magia. Então, a medicina, a técne, ela era uma técne, mas técne no sentido grego de arte. Está compreendendo? Então, é arte. Veja, uma pessoa que ia ao templo de Delfos para uma consulta, veja, aqui ela era convidada. Tinha logo uma frase que dizia, conhece-te a ti mesmo. E ela era convidada a, antes de consultar a Pítia, não é? Fazer a sua consulta, que era uma consulta profundamente mágica, diziam, inclusive, que a trípode sobre a qual a Pítia ficava de pé para, então, ser consultada e responder, tinha sob ela uma rachadura da terra por onde subiam gases, vapores, e que esses vapores eram altamente carregados de substâncias que davam delírios, davam delírios mesmo, entendeu? Era uma espécie de droga, tá entendendo? Como é que os índios usam quando fumam muito? Ou os africanos também usam, entendeu? Para tratar. Então, o indivíduo era convidado a sonhar e a falar dos seus sonhos à Pítia. Então, veja que coisa mais antiga e mais contemporânea ao se valorizar o sonho. Então, o que aconteceu é que a medicina ela tendeu para uma tecnologia, que não é técnica grega, a arte da cura. Ela tendeu para uma tecnologia. Ela tendeu para uma ultra sofisticação dessa técnica. E esqueceu-se totalmente dos ensinamentos básicos de Hipócrates, de olhar a pessoa, de escutar a pessoa, de tocar a pessoa. A relação entre médico e paciente, ela deixou de existir. Um médico que vai operar um paciente, ele vê apenas, se for um ortopedista, por exemplo, ele vai trocar um quadril. Muitas vezes ele nunca viu o paciente. Muitas vezes ele não viu o paciente. Ele viu a ressonância magnética, que geralmente ele recebe por WhatsApp, ou por e-mail, por que for, tá entendendo? E muitas vezes ele não vê antes nem depois.
Está compreendendo? Então, se desfez completamente esse vínculo. Mas só que eu não tive essa formação. A minha formação era uma formação, que foi a formação que eu dei a meus estudantes, aos meus alunos, é uma formação de pegar uma cadeira, sentar ao lado do paciente e perguntar: por que você está aqui? O que você sente? O que lhe dói? O que o incomoda? O que o deixa triste? O que o faz chorar? O que o deixa infeliz? O que o angustia? O que tira o seu sono? O que você sonha? Então, fala-se, fala-se, fala-se. Olha-se, não é? Escuta-se. E, ao final, você vai examinar o paciente. Depois de examinar o paciente, você, então, vai para os exames complementares. Então, para mim, não é possível essa quebra. Eu já contei inúmeras vezes, vou contar rapidamente, mas, assim, eu dou um exemplo. Estou numa enfermaria do hospital. Tem uma paciente de mais de 80 anos, de exatamente 86 anos, que está sendo feito o curativo dela. Ela tem uma fratura de colo de fêmur, uma fratura que não foi tratada a tempo, que infectou, e ela sente dores terríveis no momento dos curativos, e não somente nesses momentos. Ela possivelmente vai consolidar a fratura, ou não vai consolidar, mas passou completamente a possibilidade de fazer a cirurgia. Bom, então a doente grita. Terminados os gritos, ela começa a cantar, mas é um canto muito incrível, muito bonito. É um canto que toca na alma, nas entranhas da pessoa. Então, tem 20 médicos no pavilhão, mas eu me toco. Alguns dizem, muito aquela velha, aquela boca zoada. E eu vou e digo, ela está junto de uma paciente que está lendo a Bíblia, é uma enfermaria de 2 leitos, e eu pergunto, o que a senhora cantava? Ela diz, um hino evangélico. Aí eu digo, mas a senhora tem certeza? Ela diz, é um hino evangélico, sim. E aponta para a vizinha. E aí eu digo, mas olha, eu acho que isso não é um evangélico, não. E vamos conversando, e ela começa a me contar as histórias dela. Vai me contando. Aí eu digo, olha, eu vou dizer uma coisa para a senhora. A senhora não está falando com uma pessoa boa, não. Eu sou do santo, entendeu? Eu frequentei tal lugar. Eu só nunca raspei a cabeça, nunca guardei quarto. Mas a senhora estava cantando, era um ponto. Que é isso? Eu sou evangélica. Faz medo. No hospital onde 50% dos pacientes são evangélicos, você dizer que não é evangélico. Você dizer que você pratica uma religião da tradição dos afrodescendentes. Isso não pode ser. Aí vai, a conversa é longa e eu, lá para as tantas, digo para ela, pergunto, a senhora é filha de Xangô? Aí ela olha para mim e diz, não, eu sou filha da preta velha Nanamburucu. Ela cantava, era dia 26 de julho, dia de Santana, dia de Nanamburucu. Ela cantava para Nanamburucu, que é uma espécie de Hermes psicopompo, que ajuda a pessoa a deixar essa vida de sofrimento e passar para a morte. Ela pedia ajuda da preta velha, da orixá dela, para ajudá-la a passar dessa para uma outra vida. Essa conversa, Patrícia, respondi, querida. Eu não estou... Inclusive, quando você começou a falar dos pacientes, me emocionou bastante. Eu queria ainda fazer uma outra pergunta, que o Anderson falou, né, do conto que nós lemos, que você publicou, inclusive, já que a gente está falando da sua obra, eu tenho uma curiosidade. Quando o senhor escreve alguma coisa, um texto, alguma crônica,
o senhor chega a reescrever? Ou quando o senhor faz um trabalho, o senhor não mexe mais naquilo, deixa daquele jeito e pronto? Tem uma frase do escritor argentino que é chamado Jorge Luiz Borges, e ele diz: publico para livrar-me de ter de corrigir. Na verdade, a sua pergunta poderia ter sido assim: Ronaldo, quantas dezenas de vezes você reescreve o mesmo texto? Certo? Na verdade, eu sou um típico obsessivo que escreve. Na verdade, eu acabo de publicar e leio e já estou achando que deveria não ter soltado, deveria ter corrigido. Mas isso também acontecia com o meu amigo Gilvan Samir, quando fazia a sua gravura. Ele chegava a fazer mais de 100 estudos. Finalmente, gravava na matriz de madeira, tá entendendo? E aí via erros, aí corrigia, imprimia, aí via erros e corrigia. Pois é assim. É assim. Na verdade, escrever é corrigir. Obrigada. Nunca se dá por satisfeito. Quando você vê encontrar um escritor muito feliz, muito contente com o que faz, desconfie. Tomás, a palavra é sua. Oi, boa tarde, eu sou o Thomas ou Tomás, então tanto faz, de Letras em Inglês, e eu li o seu texto para refletir no dia do aniversário. Eu queria saber se a sua relação com a velhice sempre foi a mesma de paz e aceitação, ou se teve algum momento da sua vida que o senhor era receoso sobre ficar mais velho ou crescer, ou foi uma coisa mais gradual, que enquanto o senhor foi crescendo e tendo outras experiências, você começou a aceitar mais esse processo? Lomônaco, você estuda o quê, Tomás? Letras em Inglês. Estuda o quê? Do curso de Letras em Inglês. Ah, certo. E seu sobrenome Lomônaco? É italiano. Inclusive, o senhor pronunciou certo. Muita gente não consegue pronunciar direito. Então, isso é bem raro, pronunciarem certo da primeira vez. Muito bem. Eu não tenho o terror da velhice, não. Sinceramente, não tenho. Eu acho que na adolescência e na juventude eu tinha uma certa fantasia de que, como os românticos e os simbolistas, de que o ideal era morrer jovem, e morria-se muito jovem. Você vê um escritor como o russo Pushkin, ele morreu muito jovem, deixou uma obra imensa. Você vê um poeta como Rimbaud, também morreu muito jovem, ou melhor, escreveu muito pouco e deixou de escrever muito cedo, ao ponto de não conseguir mais nem escrever cartas. Ele que foi o fundador do simbolismo, que criou o movimento simbolista, não é? Então, há sempre, em todos os tempos, mas, sobretudo, no romantismo, o romantismo é que tem essa fantasia, criou essa ideia, esse ideal de não se envelhecer, de se morrer jovem. E morria-se muito jovem mesmo, muito jovem, sobretudo de tuberculose. Então, mas assim, talvez porque meu avô morreu muito jovem, com 42 anos, meu avô materno, meu avô paterno com 56. Bom, mas hoje em dia que as pessoas morrem tão idosas, algumas com quase 100 anos, produtivas, não é? Já não é tão apavorante. Mas, sem dúvida, que há coisas do envelhecimento que são desagradáveis. São bem desagradáveis. Não tenho dúvida nenhuma, Tomás Lomônaco. Aproveite sua juventude, viu? Mas a coisa muito chata também da juventude, tá entendendo?
uma inquietação e as espinhas são muito chatas, viu? Entendi. O senhor falou do romantismo, né? Inclusive, eu me interesso muito pela essa vanguarda, eu acho que tem muita coisa interessante nela, especialmente a parte lá da regência inglesa, né? Até que o Byron falava que a morte mais romântica era morrer por tuberculose, né? E nem ele morreu por tuberculose, eu acho que ele morreu por febre, alguma coisa assim. Ele tinha muitas doenças venéreas. Ele tinha sífilis, aquele desbragamento dele. Ele era muito desbragado, muito desorganizado. Então, eu acho que chegar também a uma certa serenidade. Tem um escritor grego chamado Nikos Kazantzakis. Ele escreveu um livro que foi de muito sucesso, chamado Zorba o Grego. Escreveu também outro sobre uma biografia de São Francisco, muito famosa, Pobre de Deus. Tem um livro fantástico, chamado Testamento para ele Greco. Tem um Cristo Recrucificado, que também é muito bom. Então, Nikos Kazantzakis, o epitáfio dele é lindo. Nada temo, nada espero. Então, eu acho que chegar a não temer nem esperar mais nada é maravilhoso. Maravilhoso. É muito bom. É muito bom. Anderson. Professor Patrícia levantou primeiro. Patrícia? Numa das entrevistas suas que eu assisti, o senhor falava que gostava muito de Fellini. Tem um filme dele, eu acho que o senhor deve ter assistido, que 8,5, que ele fala de um processo de bloqueio criativo, e eu acho bem interessante a forma como ele coloca, que ele não tenta achar uma resposta, ele simplesmente fala como é que foi essa crise de produção. Como Fellini, o senhor já enfrentou algum processo de bloqueio criativo, ou está sempre inspirado? Patrícia, eu escutei mal você, e você disse que eu gostava muito aí esqueci. Fellini, o cineasta italiano. Sim, então, sim. Então, posso continuar? gosto muito de Fellini, gosto muito. Eu praticamente vi todo o cinema de Fellini e alguns filmes muitas vezes. É incrível como Fellini está sendo pouco visto. Eu, na semana passada, revi um filme que foi marcante para a minha geração, que, inclusive, é um filme que inaugurou a Nouvelle Vague, é um filme de Alain Resnais, chamado Hiroshima Mon Amour. Esse filme está disponível no YouTube. Meu Deus, que maravilha! Como era difícil naquele tempo que eu morava aqui no Recife ver esses filmes. Eu saía da minha casa a pé. Eu morava num bairro chamado Encruzilhada, e eu saía a pé, andava, até a Avenida Rosa e Silva, pegava um ônibus elétrico, saltava em frente ao cinema Coliseu, que era um cinema de arte, onde estavam lá todos os devotos. No domingo, as pessoas religiosas, católicas, iam à missa, os protestantes iam aos cultos. Nós, cinéfilos, íamos ao cinema. Só não leva... Era incrível, a gente encontrava as pessoas e havia um culto. Não, mas, assim, desculpa te interromper, é porque a minha pergunta ela foi direcionada para um filme dele, que eu não sei se o senhor assistiu, que é 8,5. Sim, assisti, sim. Eu acho interessante porque ele vai falar como é que foi um processo de bloqueio criativo. Adoro a forma como ele construiu isso. E eu queria saber se, como Fellini, se o senhor em algum momento já enfrentou algum processo de crise de produção, ou se, na verdade, o senhor sempre foi inspirado. Não, aí é que tá. Aí, então, veja, eu vou chegar. Viu? É porque as respostas são espiraladas. Então, e aí nós víamos Fellini nesse cinema. É importante também que vocês entrem um pouco nesse mundo para vocês sentirem como mudou tudo. Fellini, ninguém vê o 8,5. Quem vê o 8,5? Quem vê a Marcorte? Quem vê La Nave Va? Quem vê... Cidade das Mulheres,
E assim vai. Bom, mas vamos. E o fantástico La Dolce Vita. Mas então, e aí, o método de Fellini era muito interessante. Ele criava de um modo geral, quando ele ia começar o roteiro de um novo filme, ele entrava num carro, um motorista dirigia por dentro de Roma, ele ia encontrando personagens e esses personagens iam fornecendo a ele os roteiros. Está entendendo? Então, o que acontece no processo de criação de um artista é que ele tem sempre a possibilidade de conhecer pessoas que vão dar a ele o substrato para narrativas, para a criação de um conto, de uma novela, de uma crônica, de um romance. Está compreendendo? Então, isso é sempre possível. Shakespeare, que criou talvez a maior obra imaginável para um gênio, não é? Ele escreveu durante 20 anos. Ele sai de Stratford-upon-Avon com em torno de 20 anos, fica 20 anos em Londres e encerra. O que é que ele ainda tinha para escrever? Mas naquela época o método de Shakespeare era de refundir textos. Era de ler, não havia essa coisa hoje da autoria, do direito autoral, essa coisa. Então, trabalhava-se com textos que já haviam sido escritos por outros, e isso era reescrito, claro, que com o gênio dele virava, portanto, propriedade dele. Então, a questão, o livro, há muitos livros sobre essa questão do momento em que há uma parada de escrita. E no Brasil, o caso mais exemplar é do autor de Lavoura Arcaica, Raduan Nassar, que escreve 2 ou 3 livros e para mesmo. E na América Latina, o grande gênio influenciador de toda a literatura da América Latina, que é o autor de Pedro Páramo, que é Juan Rulfo, também que tem um bloqueio. Com Nassar também há esse bloqueio, que você às vezes não sabe se é um bloqueio ou se é mesmo uma decisão de não escrever mais, ou casos de pessoas que só começam a escrever muito madura, como a Léo Carpentier. Então, o que eu quero lhe dizer, por isso que eu vim de longe, eu vim sempre de longe, não dá para assim, porque não fica explicado exatamente como é que é. O que eu quero dizer é que há sempre a possibilidade de um estímulo. E não há inspiração, há obrigação de escrever. Hoje eu estava conversando com uma produtora que me encomendou um texto. Ela vagamente disse o que é, e eu já vagamente comecei a pensar o que é que vai ser e vou escrever, porque ela vai me pagar e eu ganho dinheiro para escrever. Você compreende? Shakespeare criava tudo aquilo, sem dúvida é o gênio absoluto, mas ele é uma pessoa muito bem-sucedida financeiramente. Nem todos os escritores são fracassados. Há muitos escritores que ganham muito bem com literatura. Mas a literatura tem que ser definitivamente desmistificada, essa ideia do indivíduo atormentado. Bom, sem dúvida, você tem atormentados, loucos absolutos, como Dostoiévski, como quem? Outro atormentado, maluco total, que é o alemão. Bom, você tem vários atormentados, malucos, entendeu? Mas também existe uma escrita que é ordenada, que o indivíduo escreve e que tem método, certo? Que há um método de produção e de boa literatura, certo? Nem todo mundo é Dostoiévski, que tinha que escrever 18 páginas numa noite, como ele chegou a escrever, produzir 18 páginas prontas, porque ganhava-se por páginas, por palavras. E ele estava sempre na miséria, ele era quase um pedinte. Respondi, Patrícia. Sim, adorei. Você é maravilhoso, obrigada. De nada, querida. Senhor Ronaldo, volta aqui. Anderson. Eu queria fazer uma curiosidade. Lá na parte da sua biografia, em que você vai falar que há um pouco contando a história da união dos seus pais, onde consta que entre os poucos pertences da sua mãe,
o mais valioso seria um caixote com gramática, livro de aritmética, e inclusive uma seleta de textos bíblicos do Antigo e Novo Testamento. Eu queria saber de você como foi como a Bíblia Sagrada lhe impactou na sua formação e quais marcas você carrega até hoje por meio de narrativas como a do José do Egito, que você cita também que foi bem importante ali naquele momento, né? O Anderson, no sertão havia o culto ao livro. Eu sei de um testamento ao qual eu tive acesso, que em meio a centenas de bois e vacas e terras e casas, entendeu? E pastagens e açudes, havia, acho que 90 livros. Imagine, eram objetos tão importantes que estavam no testamento, para quem iam ficar 90 livros. Então, mesmo nas casas mais humildes sertanejas, sempre havia literatura de cordel, havia, com muita frequência, o Romance de Carlos Magno, Os 12 Pares de França, é um livro importantíssimo, um livro de cavalaria, que alimenta demais o imaginário do cordel. Existia A Louca do Jardim, existia, vários outros livros, e uma história sagrada. A história sagrada era uma seleta de livros da Bíblia. Então, na nossa família, nós nunca lemos a história sagrada com o significado que um evangélico, um pentecostal e um neopentecostal lê, como o livro da palavra escrita a fogo e etc. Não. Nós lemos como um judeu chamado Robert Alter, lá da Universidade de Berkeley, escreveu um livro defendendo um ponto de vista da Bíblia como um livro de narrativas, e de muitos autores, e de não necessariamente a palavra de Deus. Está compreendendo? Nesse sentido, nós somos bem heterodoxos ou anti-ortodoxos. Nunca meu pai me disse, meu filho, você leu a história de José do Egito? Veja, Jacó, com os seus 12 filhos, 2 dele com Raquel, 10 com Lia, com seus 12 filhos, ele fundou as tribos de Israel. Veja, esse povo do qual vai descender Jesus. Nunca. Posso lhe garantir, ninguém da minha família, nenhum dos meus tios velhos que lia as histórias sagradas para a gente, e eram muitos sábios da família, ninguém nunca foi doutrinado a partir da Bíblia ou da história sagrada. Eram livros de narrativas. Os livros, Reis, Gênesis, era lido como um livro de narrativas, de excelentes narrativas. Porque esses livros já haviam sido apropriados por outros narradores que eram cordelistas, chamados de romancistas, do romanceiro popular. Nós chamávamos o cordel de romance. Está entendendo? Então, você vai encontrar Romance de Carlos Magno, Os 12 Pares de França. Romance do Judeu Errante. Tem o Romance do Judeu Errante, que é um romance importantíssimo na minha formação. Então, é isso. Por isso que eu apresento o meu livro A Arte de Torrar Café como um livro de narrativas. Porque narrativa abrange muito. É amplo. É como uma mãe que acolhe muitos filhos no colo. Kleber. Boa tarde. Meu nome é Kleber, sou do curso de bacharelado em dança da UFC. E a minha pergunta é o seguinte, sobre inspiração, né, e agora obrigação, porque eu vi que você falou sobre isso, né? Para escrever
as crônicas. O senhor tem algum ritual que se utiliza, por exemplo, eu como artista da dança, às vezes me pego em locais e lugares meio estranho, tipo, às vezes almoçando, me vem alguma coisa, alguma pessoa em algum lugar, e aí me inspira, me traz inspirações, e eu começo a experienciar isso, né, a me movimentar, tentando descobrir isso no meu corpo, né? Às vezes do nada, às vezes dormindo em locais assim, bem estranhos. Então, quais são as suas inspirações para escrever as suas crônicas? Quer dizer, na verdade, Kleber, tudo bem, prazer, Kleber. Quer dizer, para escrever crônicas, escrever contos, escrever romance, escrever... Veja, antigamente eu tinha que escrever uma crônica mensal para Continente, 2 crônicas quinzenais para o Jornal O Povo, eu escrevi muitos anos para o Jornal O Povo, e uma crônica semanal para a Terra Magazine, ou seja, era 4, 6, 7 crônicas. Então, eu tinha que escrever. Existe essa obrigação. Então, eu escrevo, eu tinha uma casa cheia de filhos que faziam barulho, que jogavam bola, e eles jogavam bola, a bola batendo no computador. Às vezes eu atendo um paciente, quando ele sai, se a história dele é boa, eu peço que não me dê 5 minutos antes do próximo paciente entrar e anoto a história, certo? Anoto. Em suma, eu faço anotações. Eu faço anotações. E a todo instante me surgem ideias. Na verdade, eu sou aberto às sugestões, às ideias. Eu sou um indivíduo que gosta de provar. Eu cheguei nessa idade, 70 anos, com muito gosto de experimentar. Mesmo que eu não experimente, e eu sei que as coisas mais revolucionárias que aconteceram na minha vida aconteceram porque eu disse, bom, eu posso não viver assim, mas eu sei que eu poderia viver assim, que seria possível. Eu poderia, em algum momento, fazer essa escolha. Entendeu? Eu acho, depois de ter passado a vida todinha declamando o poema de José Régio, Vem por Aqui, que termina dizendo, não sei por onde vou, sei que não vou por aqui. Às vezes eu tenho muita dúvida. Às vezes eu olho e digo, não vou por aqui. Eu digo, vou. Eu vou contar uma história para você sentir como grandes textos surgem e grandes experiências surgem assim. Eu gosto de ir para o carnaval só. Não gosto de nenhuma companhia. Só quem sabe que é o carnaval do Recife, quem veio ficar 15 dias aqui no carnaval do Recife. Então eu adoro a segunda-feira. Aí eu saio na segunda-feira e vou para o bairro do Recife, aí fico numa barraca em pé, assistindo pelos telões e dando uma olhada no palco e assistindo a um show, o show principal da Praça do Marco Zero. E aí eu como charque com macaxeira e tomo uma cerveja, eu não bebo nada, eu simplesmente estou com minha cadernetinha e lápis, sim. Carnaval com caderneta e lápis. Eu sou muito conhecido, conheço muita gente, e se eu for lá no carnaval, vão me chamar para eu ficar numa cadeira lá especial do palco, vão me chamar para eu ficar lá na casa de som, que o povo faz o som do carnaval, faz som para mim, e assim vai. Mas eu fico lá, acho melhor. Depois eu saio e vou para o Rec Beat. No Rec Beat é tudo que há de mais novo, mais ousado e mais experimental está no Rec Beat. Lá eu vou e sou esse senhor no meio de um pessoal descoladíssimo, dos 15 aos 30, aos 40, mas eu estou lá, tá entendendo? Estou e olho. Quando termina, aí lá para as tantas termina um show, eu digo, rapaz, eu vou ver agora ciranda no pátio de São Pedro. Aí eu vou sozinho, atravesso pontes, aí vejo, vai ter um show de madrugada do
Hack Beat, não, do Nação Zumbi, e aí, então, vem aquela galera toda guardada por policiais a cavalo, tá entendendo? Porque senão o pau come. E aí eu vou, através por esse pessoal, chego no pátio, encontro algumas pessoas, dança ciranda, dança ciranda. E aí eu vou, digo, não, agora eu vou pegar esse beco aqui e vou para o Pátio do Terço assistir o encontro dos maracatus, que é a Noite dos Tambores Silenciosos. E isso eu sozinho, certo? Aí quando eu vou no beco, aí passo em frente a um sobrado e tem um cara na porta e diz, Ronaldo, eu digo, oi, cara. Ele diz, cara, eu sou seu fã, sou seu leitor. Ele diz, tudo bem, como vai, como é seu nome, tudo bem. Aí diz, rapaz, eu tenho um ateliê aqui. Você não quer subir para conhecer meu ateliê, não? Nunca vi esse cara. Aí eu digo, vamos. E subo. E vou no primeiro andar, quando chego no segundo andar, tem uma galera que é de filme de Almodóvar, entendeu? Muito alta, viu? Muito, muito noiada e muito doida. Mas eu, no máximo, minha noite, uma long neck ou duas, sim. Mas, no modo geral, nada. E aí eu vou e ele diz, rapaz, tem uma vista aqui magnífica, você vê todo o pátio do carro, vê o pátio desse por cima. E aí eu digo, puta merda, eu estou com esse cara que eu nunca vi, e começo a subir uma escada em espiral, e vou para a cobertura, um quarto andar desse sobrado, e vou e fico com ele, ele mostra tudo, e é maravilhosa a vista, e é lindo, e eu acho incrível o som de todos os lados, vindo do carnaval, que maravilha. Aí eu desço e o cara vai e chama os amigos, aí descem, querem tirar umas fotos, a gente tira umas fotos. E aí eu vou sozinho para o pátio, chego lá, encontro amigos lá, e vou ver todos os maracatus, que são meus conhecidos, beijar a mão das mães de santo, que, de um modo geral, desfilam como rainhas de maracatu. Depois, quando dá 2 ou 3 da manhã, que eu já estou cansado, aí eu vou a pé até a Conde da Boa Vista, é uma puxada, pego um táxi e vou para casa. Eu não sou refém da cidade, não tenho medo da cidade. No dia que eu for refém de algum medo, então eu devo morrer. Rayane? Boa tarde, turma. Boa tarde, professor. Boa tarde, senhor Ronaldo. Boa tarde, Rayane. Eu sou mestranda em avaliação de políticas públicas pela UFC. Estou cursando a disciplina de estágio em docência, junto aqui ao professor Cavalcante. E a minha pergunta é, assim, eu vi que algumas obras do senhor trazem muito a questão do deslocamento geográfico, das migrações, do retorno às origens, e eu vi que isso também fez parte da sua história, né? À medida que o senhor também fez esses movimentos de saiu de Sobreiro para o Crato, depois foi estudar em Recife. Então, a minha pergunta é, foi daí que surgiram as motivações, as inspirações para a construção desses romances? O senhor tem esse apego ao sertão? É algo que te toca, né? Ou é apenas porque é uma literatura que o senhor aprecia, né? Vide que nós temos alguns outros autores que também trazem muito essa questão do sertão, né? Como o Graciliano Ramos, com Vidas Secas, a Raquel de Queiroz, com 15. Então, assim, foi uma questão que me deixou instigada e gostaria que o senhor me respondesse, né? Me esclarecesse. Ok, Rayane, muito boa a sua pergunta. Eu, na verdade, eu sou de uma família que colonizou o Ceará, o sertão do Ceará, quer dizer, minha família, na verdade, sai de Portugal, alguns membros de minha família são cristãos novos, eles se instalam em Pernambuco, alguns em Goiânia, outros no engenho de Sirinhaém, e depois se envolvem em alguns dos movimentos grandes, havia muitos movimentos revolucionários em Pernambuco, e migram, e chegam, pelo menos
uma dessas minhas famílias chega pelo menos em 1712, eu acho, ou acho que 1712 é o registro mais antigo da chegada dos meus 8º avós. E aí, veja, já vem, não é? Chegam e daí depois migram para Vaza Alegre, depois migram, tinham vindo de Sergipe, aí migram, vieram de São Francisco, depois pegaram o Jaguaribe, e, em suma, e vão para Vaza Alegre, depois Crato, e depois eu tenho que viajar, vou para Fortaleza, depois vou fazer o vestibular em Recife, e eu acho até que um dos mais sedentários, no sentido de viajantes sedentários, mas eu gosto de viajar e gosto de narrativas de pessoas em trânsito. Eu acho que nunca mais tínhamos vivido um tempo de tanta mobilidade geográfica, de tanta mobilidade humana, de levas e levas. Os africanos estão tentando recolonizar a Europa. Ela que colonizou e ajudou na ruína de civilizações antigas, antiquíssimas, agora está sendo invadida por aqueles que foram espoliados durante séculos por eles, que enriqueceram a custa deles, enriqueceram de suas culturas, enriqueceram da produção. Porque, se você for ver, foram os africanos escravizados que fizeram a riqueza dos Estados Unidos, fizeram a riqueza do Brasil, fizeram a riqueza do México, fizeram a riqueza do mundo, assim como a riqueza de Roma foi feita pelos povos todos que foram escravizados. Roma chegou a ter, naquela época, uma população que ultrapassava 1 milhão de pessoas e na maioria, escravos. Era um império de escravos. Então, esses movimentos me interessam muito, muito, muito. E acho que nós temos história disso, porque o nordestino, ele ajudou na expansão do Brasil, ele constrói Brasília, ele constrói São Paulo, ele constrói o Rio de Janeiro, ele desbrava a Amazônia, ele cria o estado do Acre, ele vai para a Guerra do Paraguai, então, ele vai para Goiás, para Mato Grosso. Então, nós somos, por natureza, migrantes, e isso, Rayane, me interessa muito, muito, e acho que é a base da minha escrita. Ronaldo, nós temos aqui um dos estudiosos dessas migrações, o doutor André Feitosa de Souza, que fala da Universidade de Coimbra, lá em Portugal, e que está caladinho na audiência, nos acompanhando, e eu convido a participação agora do André Feitosa. Eu hoje estou tão caladinho e queria continuar aqui caladinho, mas eu estou Eu estava mexendo aqui no meu e-mail, tentando localizar um registro de quando foi que a minha vida bateu com a vida do Ronaldo, do ponto de vista físico. E eu imagino que isso tem a ver com o lançamento da Galileia na Livraria Cultura de Fortaleza. Mas como eu também sou um homem de outras histórias, eu sempre acho que esse meu encontro tem muito mais a ver das ancestralidades cruzadas dos Inhamuns do que propriamente com a literatura da Galileia enquanto materialidade física. Então eu já cheguei aqui dentro desse, chamemos assim, esse humor enternecido, uma coisa meio de memória e ancestralidade cruzada. Obviamente, eu li a carta do Benjamin, eu fiquei muito tocado com Benjamin, porque Benjamin é também o nome do meu avô, Benjamin, que deu o nome do meu pai, de Messias, e aí rapidamente eu caio de novo na Galileia, no sertão, mas caio nos fugitivos e nas diásporas dos cristãos novos, no Pentateuco. Quer dizer, esses nomes não são arbitrários nem na minha família. Certamente você tem um neto chamado Benjamin, também não é em nada arbitrário. Escolher afetivamente chamá-lo de Ben também me toca com uma singeleza e uma delicadeza.
E me toca essa aspiração de um futuro que eu acho tão bonito, um certo desejo, embora talvez não seja o nome que eu chamaria mais adequado, mas um desejo de que a vida me ofereça 10 anos próximos para eu contar histórias para o Ben. Eu acho isso de uma certa coragem em extinção, uma coragem de humanidade, talvez, ou uma coragem de narrativas. Porque não apenas a gente está falando de um homem velho, de 70 anos, e um homem que está aspirando conquistar uma outra década de velhice dentro de um ritmo de trabalho que permanece superativado. Mas também me fala de um certo preparo da velhice. Eu acho que isso é a coisa que me toca. Muita gente, inclusive os homens e as mulheres da minha família, eles sempre se ajoelham no milho e pedem mais anos de vida. Minha mãe sempre está pedindo mais anos de vida. Minha avó morreu com 94 anos e pedia mais anos de vida. E eu sempre as perguntava para que é mesmo que elas estão mobilizando o absoluto para pedir mais anos de vida. Quer dizer, do que se trata se tornar velho nesse mundo onde a velhice parece também capturada na maior parte das vezes com esse horizonte da juventude. É quase como se você estivesse pedindo uma extensão de hedonismo. Eu tive ou não tive uma certa dose de prazer e eu gostaria de usufruir desse prazer por mais tempo. Mas ninguém está pedindo. Atenção para o que eu vou dizer. E olhe que eu também estou falando do ponto de vista de alguém que foi formado como um psicólogo clínico. Ninguém está pedindo 10 anos a mais de velhice por um certo compromisso transgeracional de transmissão do seu legado, de preparação e responsabilização com as gerações futuras. As pessoas querem 10 anos mais de vida de velhice para irem para a praia de sunga, beber e se drogar ou fazer qualquer outra coisa. Não para se ocupar da alma das gerações seguintes. E quando eu entrei aqui, tu estava falando disso, Ronaldo, do milagre de uma sucessão de homens e mulheres velhos que, por um vínculo kármico, quer dizer, a sua fortuna kármica, foi a de ser objeto do desejo contínuo desses homens e mulheres velhos que investiram em você como sucessão deles e lhe prepararam como possibilidade de um velho futuro. Eu acho isso tão sério e tão bonito, porque essa sua preparação ela não está acontecendo no espaço sistemático da fé e do terreiro. Quer dizer, de alguma maneira, você está me dizendo que a rua do Recife e a rua do Cariri se ocuparam de lhe preparar como projeto de um velho futuro. E que agora você está escrevendo um texto e está dizendo assim: Deus e o mistério me permita que eu tenha mais 10 anos para me ocupar de transmitir esse legado para o bem. Gente, isso é tão, tão, tão sério, tão sincero e tão bonito para mim, da ordem do avassalador. Eu vim aqui, me larguei daqui para dizer isso, que é honroso a possibilidade de que esse mundo, ao mesmo tempo que é caotizante, é também um mundo onde ainda existem homens que estão se preparando para serem os velhos que guardam as narrativas e que inscrevem essas narrativas nas gerações futuras. Bem haja pelo futuro de Benjamin, que ele tenha vida longa e que ele tenha o mérito de receber aquilo que você deseja transmiti-lo. Obrigado, André. Muito obrigado, viu? Eu fiquei muito emocionado e acho, meu querido Francisco, que a gente pode encerrar, viu, querido? Acho que André encerrou muito bonita essa gravação. Ele fechou por onde eu comecei. E a última pergunta da Rayane, ela... Na verdade, tudo gira em torno dessa questão. A questão da transmissão do saber. Da transmissão do saber mesmo. E que está tão mal baratada.
Muito obrigado, André. Você é sempre muito inspirado e você é uma alma gêmea minha, viu? Muito obrigado, viu, querido? Eu estimo muito. Obrigado, Francisco. Obrigado a vocês. Vamos para os 3 minutos finais, viu, querido? Tá, Francisco? Obrigado a você, Ronaldo Corrêa de Brito, por mais uma vez se fazer presente em Literatura, Cultura e Arte, no Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará. E essa entrevista é dedicada aos seus 70 anos de idade. E dedicamos também ao Benjamin, para que um dia ele possa assistir a essa entrevista e ouvir a voz do seu avô e a história do seu avô que foi aqui narrada. Então, a todos e todas vocês que participaram, nosso muito obrigado.